Bom dia. Ontem nós tivemos uma reunião dos pais do MI e foram falados alguns temas, o qual nós devemos nos preocupar muito e observar muito nossos filhos em casa, porque o tempo que eles estão na igreja é bem menor e a gente tem que fazer a nossa parte em casa. Eu tive uma experiência com meu filho Arthur. Hoje ele tem 7 anos, na época ele tinha 4. E ele começou a falar pra gente que ele queria ser menina, que ele não queria mais ser menino. E começou aquilo constantemente. Eu e o Luciano começamos a conversar com ele, que ele era menino, que Deus fez ele menino. E todo dia ele falava. Um certo dia eu estava fazendo almoço, ele chegou na cozinha e falou: "Mamãe, você mentiu pra mim." Eu falei: "Eu menti pra você? Como? Você falou que eu não podia ser menina e eu posso ser menina se eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser." Eu falei: "Quem te falou isso?" "O meu amigo." Aí eu: "Que amigo, Arthur?" "O meu amigo que vem todo dia conversar e brincar comigo." Aí eu falei: "Que amigo é esse? Onde ele tá?" "Ele tá ali no sofá conversando comigo e ele falou que se eu quiser ser menina, eu posso ser." Aí eu falei: "Me leva então, me mostra o amigo." "Aqui, ele aqui sentado." Aí eu falei: "Como é que é esse amigo? Que roupa ele tá usando?" "Ah, ele é um moço, tá usando uma roupa toda branca, um chapéu branco e um lencinho vermelho no pescoço." Quando ele falou isso, na hora eu gelei. O meu filho de 4 anos estava me descrevendo o Zé Pilintra sentado no sofá da sala e todo dia ele vinha conversar com ele. Aí eu falei: "Esse seu amigo vai embora agora, em nome de Jesus." Peguei ele, levei para o quarto, ajoelhei, botei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E conforme eu ia orando, repreendendo aquela ação maligna na vida dele, ele ia se debatendo e gritando: "Não, para mamãe." E eu continuei orando. Orei, impondo as mãos na cabeça dele por 40 minutos, até que ele caiu ajoelhado no chão e começou a chorar. Depois me abraçou, me pediu perdão. E eu orei a Deus e pedi para Deus me mostrar tudo que estava influenciando ele a ter aqueles desejos, aquela presença maligna na vida dele. E o Senhor foi me revelando alguns programas de televisão que ele vinha assistindo, que estavam influenciando ele ter esse desejo. E dentre alguns programas, Deus me mostrou o Bob Esponja, que é totalmente afeminado, alguns desenhos do Cartoon, Hora de Aventura, apenas um show, e no Hora de Aventura, inclusive, teve um episódio, o único episódio que eu assisti foi o Espírito Santo que me mostrou. Os 2 bonecos se beijaram na boca e um outro personagem, que eu nem me lembro quem era, estava chorando, falando que o namorado dele não queria mais nada com ele. E só relacionamentos homossexuais. E é um desenho que tem a classificação livre e passa o dia inteiro em qualquer horário. E também o Ben 10, né? Além do Ben 10 ser completamente rebelde e não respeitar o pai, tratar mal o pai, ele se transforma em 10 monstros diferentes. E eu pude ver que ali são 10 espíritos diferentes que possuem aquele garoto. E Deus colocou no meu coração para que eu começasse a tirar essas coisas do Arthur. Porque o Ben 10 foi bem forte nesse momento, porque foi justamente o período que ele estava gostando muito do Ben 10 e pediu alguns bonecos do Ben 10. E nós demos alguns bonecos do Ben 10 para ele. E foi justamente nesse momento que ele começou a ter esses desejos, começou a ficar irritado e confrontar a gente, dizendo que ele podia ser menina sim, se ele quisesse. E desde então eu oro constantemente e tenho observado muito. Tudo que eles vão assistir na televisão, eu sento e assisto junto. E algumas coisas eu vejo coisas absurdas, desenhos infantis que eu proíbo.
Inclusive, há pouco tempo alguém postou sobre os vídeos da Peppa na internet. Eu já tinha visto isso, eles já tinham visto alguns vídeos da Peppa demonstrando sexualidade, e eu proibi também na internet. E se a gente observar o próprio desenho da Peppa, ele não é uma boa influência para a criança, porque o pai dela não é uma figura paterna como deve ser. Ele é completamente bobo. Ela a todo momento fala, papai bobinho. E são coisas que a gente deixa passar, mas se a gente parar para pensar, hoje o inimigo tem influenciado as nossas crianças em relação à paternidade. Você pode ver todas as princesas da Disney, todas são órfãs. Nenhuma tem pai, nem mãe. E todos os desenhos demonstram isso. As crianças órfãs. E as que têm pai, os pais são ridicularizados. Tem um outro desenho também, que é O Incrível Mundo de Gumball, que o pai dele não trabalha, é um bobalhão. Qualquer coisa que ele vá falar com as crianças em casa, a mãe briga, ele não pode falar nada com o pai. E isso não reflete para a criança apenas não ter uma referência paterna no lar, não respeitar o pai no lar, e sim referente a Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus é o nosso pai. Então, eu tenho sentido o Espírito me tocar que esses desenhos estão sendo criados justamente para influenciar as nossas crianças a não terem uma relação de paternidade com Deus, não ver que o pai é uma figura importante. Então, todos os desenhos hoje, se você tiver um tempinho e parar para pensar, eles ridicularizam a figura paterna, e quando não ridicularizam é porque são órfãos. As crianças são órfãos, simplesmente moram sozinhas. Como alguns vídeos alguns seriados da Disney, que a Giovana já está numa idade mais avançada de assistir. Sunny e Cat, são duas adolescentes de 15 anos que moram sozinhas. Uma é ex-presidiária, morava com a avó, botou a avó no asilo e moram as duas sozinhas. E o inimigo não está para brincadeira. E realmente a gente tem que fazer a nossa parte em casa diariamente e controlar tudo que os nossos filhos veem na televisão. Eu tive essa experiência com o Arthur, foi muito forte, e desde então eu tenho orado muito, e tudo